Ponta Grossa sediou na semana que passou um importante evento, um importante debate para a comunidade LGBT, tratando do direito à religiosidade. Para saber sobre esse debate e também sobre outras questões, outras conquistas, eu recebo hoje o Ulisses Massinhan, jornalista e que há muito tempo trabalha e milita pelos direitos LGBT. Ulisses, prazer te receber. O prazer é enorme estar aqui com você. Só aí nós já temos um grande avanço, né? Ver Ponta Grossa, uma cidade que sempre teve a fama de ser muito tradicional, tradicionalista, debatendo o direito à religiosidade da comunidade LGBT. Eu acho que isso é mais uma das conquistas que a gente tem, e abrir espaço para estar discutindo isso também já é um grande avanço. A gente teve no evento coisas muito boas. Várias pessoas participando, pessoas da comunidade participando, muitas atrações. Tivemos uma atração de Curitiba, que é o coral gay da Igreja Anglicana, e então assim, algumas pessoas das religiões de matriz africana. Então a gente vê uma grande abertura com relação à religiosidade abraçando as pessoas, né? As religiões abraçando os LGBT, que isso era algo que a gente não via antigamente. E essa questão do direito à religiosidade, do direito à família, dos direitos à cidadania, ainda é uma luta árdua? Olha, é uma luta bem complexa, difícil. As últimas conquistas, como a gente estava conversando há pouco, elas vêm a conta-gota. Muito que depende dos nossos políticos ainda tem uma série de entraves. Muitas das últimas conquistas, como direito ao casamento, direito à adoção, isso tem sido conquistado via Supremo, né? Via Justiça, porque muitos dos nossos políticos ainda não têm uma abertura com relação aos LGBT. Mas, para a gente que milita, para a gente que está dentro, trabalhando com essas questões há 20 anos, a gente vê um grande avanço, né? A questão dos transexuais era algo que a gente não discutia antigamente. A gente via como algo assim inédito ou muito diferente, como Roberta Close. Então era algo que a mídia colocava, mas como uma extrema exceção. Hoje a gente vê esse direito garantido, as pessoas têm apoio. Por exemplo, em Ponta Grossa, três pessoas já passaram pelo processo da cirurgia, né, da mudança de sexo. Então, assim, são inúmeras conquistas. A gente tem uma pessoa aqui em Ponta Grossa, que é a Alicia Krieger, que é uma pessoa fantástica, e ela atualmente, apesar que o Ministério da Saúde está num processo de transição com o novo governo, mas a Alicia foi representante dos estudantes da UEPG no conselho da UEPG. E ela é uma pessoa trans. E ela se formou em farmácia e, nos últimos tempos, ela estava realizando um trabalho junto ao Ministério da Saúde em Brasília. Então, assim, há 20 anos atrás, a gente jamais poderia imaginar que isso ia estar acontecendo, né? Então, assim, as conquistas foram pouco a pouco. Mas, hoje em dia, os transexuais têm visibilidade, os gays têm muitos dos seus direitos garantidos, apesar que isso é uma batalha constante. Né? Se a gente não tiver uma atitude afirmativa e se a gente não tiver atento à posição dos nossos políticos, isso tudo pode retroceder. E Ponta Grossa, nesse sentido, deu um passo importante, porque é a primeira cidade do Paraná a ter um conselho LGBT. Isso é importante na hora de garantir essas políticas públicas, né? Isso foi um tremendo de um avanço. Isso não foi também do dia para a noite, isso é resultado do apoio de vários políticos, de sensibilizar muitos dos políticos para essa questão, para a questão do preconceito que a gente vivencia no dia a dia. Então, eu sinto assim, a criação do conselho foi um processo complicado. A gente tinha inicialmente a ideia de criar um dia
municipal para trabalhar essa questão do preconceito. E um dos vereadores na época, ele falou, vamos fazer uma lei, e isso ficou sendo enrolado por muito tempo. Um outro vereador chamou algumas lideranças LGBT e falou, não, nós vamos criar um conselho. E aquilo tudo foi uma surpresa até para a gente. E uma pessoa assumir isso, né, porque você tem que ter muito peito para uma cidade machista, você propor uma lei dessa. Então foi um processo complicado, nós trabalhamos, a gente sugeriu muitas questões dentro da legislação para a criação do conselho, e foi um processo árduo. Né? A gente conversou com vários vereadores antes, nós conversamos com várias lideranças, algumas lideranças nos receberam e foi muito difícil. A gente recebeu assim muito não. Uma pessoa até que é ligada a uma religião me recebeu e ele foi extremamente claro. Ele disse que era para eu não perder o meu tempo, que a lei não ia passar e que Deus estava ao lado dele. Então, isso foi algo que mexeu muito comigo. Isso é uma agressão, assim, velada, absurda, né? Então, assim, eu fiquei pensando, nossa, quanto tempo militando, não só dentro das questões LGBT, mas todas as questões de direitos humanos. E você ter uma pessoa que foi eleita, uma pessoa que representa a população, ter uma postura dessa, com base em argumentos muito discutíveis. Então, isso mexeu muito comigo e até conseguir colocar todas essas ideias em ordem. A sorte é assim, que existem muitas pessoas trabalhando pelo movimento LGBT em Ponta Grossa, são vários voluntários, são várias pessoas que dedicam parte da sua vida para isso. E eu me surpreendi com o apoio de muitos políticos. Então, no dia da votação na Câmara, foi assim, foi uma grande emoção. Né? E, de certa maneira, ficou registrado que Deus está ao nosso lado, porque nós vencemos. Exatamente. Né, a gente fica meio pensando, e já que vocês discutiram essa questão nesse fórum da religiosidade, por que Deus estaria do outro lado? Né? Qual seria uma boa explicação para isso? Então, assim, a gente ainda vivencia, por exemplo, no dia a dia da ONG, a gente ainda recebe, ouve histórias muito tristes, relatos de preconceito, de violência, ainda existem. Isso é um absurdo, né? Então, quer dizer, a partir do momento que você vai definir alguém pela orientação sexual, isso é um aspecto de uma pessoa, né? Caráter, personalidade. Me parece, salvo prova em contrário, de que o caráter e a personalidade efetivamente definem alguém, né? Alguém que é mau caráter, é mau caráter, ponto. Independente da sua sexualidade. Da sexualidade. E aí você definir, você reduzir alguém, tanto positiva quanto negativamente, você reduzir alguém à orientação sexual parece muito pouco, né, Ulisses? E também isso serve, é uma maneira de você segmentar uma classe, de repente você culpar todas as coisas ruins, aquele segmento, colocar que esse segmento coloca em risco a família. Hoje em dia, graças à questão dos direitos humanos, a gente está rediscutindo a questão da família. A família mudou, por exemplo, a minha família, hoje sou eu e a minha mãe, que é divorciada. Então, as famílias mudaram. A maneira das pessoas formarem um núcleo familiar mudou muito. Eu sinto assim, algumas pessoas dizem, nossa, você tem formação superior, você fez 2 cursos superiores, você é uma pessoa que teve muito apoio. Eu tive muito preconceito dentro da minha própria família. Então, assim, tá discutindo essa questão da nova família também é muito importante. E esse trabalho que você faz, está falando desse preconceito, esse trabalho que você faz, você teve oportunidade, correu 2 cursos superiores,
E hoje, essa realidade que a gente vê, eu acompanho alguns eventos da comunidade LGBT, e o pessoal sempre fala muito desse desafio do mercado de trabalho, da questão de estudar, do apoio familiar, que acaba empurrando muitas pessoas para a prostituição como único caminho. E até mesmo para a marginalidade. Né? Como é que está, Ulisses? Esse ainda é um dos grandes desafios? Olha, é um grande desafio, porque, assim, Ponta Grossa a gente conhece inúmeras pessoas, a gente conhece várias pessoas trans. Então, assim, com relação às pessoas trans, a gente vê várias pessoas entrando na universidade. Hoje em dia existe uma regulamentação do nome social, então hoje em dia a pessoa trans que entra num curso superior, ela tem o direito de ser chamada pelo seu nome social. O que antigamente era uma agressão. Né? Imagine você com um nome que não corresponde ao seu biotipo. Então era algo assim complicado. Você imagine você passar por essa situação vexatória 5 aulas por dia, 5 vezes durante a chamada. Então, a gente já tem várias pessoas trans e essa lei também cabe às escolas municipais e estaduais. Então, a gente vê pessoas muito jovens trans hoje com esse direito e a gente ainda está caminhando. Com relação ao bullying nas escolas, tem sido feito um trabalho muito interessante através da APP Sindicato. Inclusive, agora no mês de junho, a gente, em parceria com a APP, a gente vai estar em eventos em Sengés, Telêmaco Borba, aqui em Ponta Grossa, voltado para os professores da rede municipal e estadual, para estar trabalhando essas coisas com alguns professores que são liderança, que vão estar desenvolvendo trabalhos de sensibilização nas suas escolas. E isso é uma questão, e essa questão do bullying, do não aceitar o que é diferente de mim, vai muito além da questão da transexualidade. Nós temos a questão do bullying com quem é gordo, com quem é magro, com quem é negro, com quem é muito branco, com quem é muito alto, com quem é muito baixo. E esse trabalho de sensibilização do ser humano ultrapassa a fronteira da sexualidade, né? Ah, sim. A gente tem caminhado nisso, ainda bem que nesses últimos pouco tempo, 20 anos. É pouquinho tempo mesmo. Para a história é muito pouco tempo. A gente conseguiu criar uma estrutura no nosso município para estar formando pessoas, conquistando alguns profissionais. Hoje em dia as ONGs não têm mais um caráter amador e só de voluntários, apesar que os voluntários são fundamentais. Mas hoje em dia as ONGs, como eu posso citar o Renascer, que eu sou vice-presidente, hoje em dia a gente conquistou uma estrutura. Então nós temos psicólogo, assistente social, temos uma advogada que presta uma primeira orientação para quem sofre alguma questão de violência, até mesmo para essas questões de direito de família. Ela também orienta as pessoas que estão nesse processo legal de mudança, para mudar os documentos, porque a pessoa que passa por uma mudança de sexo também precisa mudar a sua documentação. Então, assim, são vários detalhes, mas hoje em dia a gente tem uma estrutura para apoiar essas pessoas. A gente tem profissionais para assistirem essas pessoas. E o pessoal que queira ou ser voluntário, ou queira algum tipo de orientação da ONG, do Grupo Renascer, como é que faz, como é que deve procurar? Tá aceito aí para voluntários? Está aberto o espaço? A gente tem um trabalho já de muito tempo. A ONG já funciona há muitos anos, mas a gente sempre precisa de apoio. E a gente, até mesmo para as pessoas que precisam de uma orientação, busquem o Grupo Renascer. O Grupo Renascer fica na rua Bittencourt Sampaio, 283, lá na Nova Rússia. E eu vou passar também o nosso telefone para contato, que é o 3025-6972.
Mas a gente está nas redes sociais, está no Face, e também isso é um caminho hoje em dia mais fácil para a gente estar trocando informações. Mais fácil, mais aberto e que garante sempre a leveza da troca de ideias, né? Porque isso é fundamental. Com certeza. Ulisses, muito obrigada pela tua participação, parabéns aí por esse trabalho, por essas lutas e por essas conquistas, e a gente está à disposição aí sempre para divulgar. Obrigado por estar abrindo mais um espaço para a gente estar falando do nosso trabalho. Muito obrigada pela participação. A seguir, eu bato um papo com o novo secretário municipal de Assistência Social, Rodrigo Labiac. É um instante só, eu já volto. Não saia daí.